Ó, pessoal, assim, eu gostaria de começar já com essa pergunta aqui, ó. Vocês acreditam na existência de Deus? Assim, para a gente querer ser um cristão, para a gente querer conhecer a Deus, que é o grande intuito de quem vem para esse mundo, que é o mundo cristão, a primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar ou não em Deus. Se vocês forem na internet, vocês vão ver que tem um monte de gente que não acredita em Deus. E eles têm vários argumentos para isso, para não acreditar em Deus. Então a primeira coisa que nós temos que ter consciência é se nós acreditamos ou não em Deus. Porque não faz sentido, se a gente não acredita em Deus, a gente buscar Deus. Porque normalmente as pessoas que não acreditam em Deus, elas querem arrumar confusão. Né? A tendência dessas pessoas é querer arrumar confusão, é querer discutir, é querer debater, é querer arrumar problemas em relação a isso ou aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que sentir no nosso coração para que Deus possa nos usar, para que Ele possa realmente nos aceitar como servos, é aqui, ó. Você acredita em Deus? Sim. Se você acredita em Deus, já é o primeiro passo que você está dando para a salvação, para viver com Deus, para andar com Cristo. Então, todo mundo que acredita em Deus? Sim. Se não acreditasse, não estariam aqui. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que dar, é acreditar em Deus. Acreditando em Deus, a gente já abriu uma portinha aí para conhecer a Deus. E aí eu coloquei aqui, ó, tipos de pessoas. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem aqui, ó, tipos de pessoas. Dá para vocês lerem aí? Não. Não vai. Tem como telão ali, põe telão. Pessoal, eu não sou desse ramo de informática, então não conheço nada de computador. Toninho, essa pergunta que você fez aí, Provérbios capítulo 8, versículo 22 em diante, ele mostra exatamente todo o princípio da sabedoria de Deus, né? E aí ele mostra quem é ele, né? Então, Isso, a gente vai começar a conhecer a Deus. O primeiro passo é acreditar em Deus. Senão ele não... Se existe Israel, é o princípio da trajetória. Mas hoje em dia, o problema que está acontecendo não acredita. Agora dá para vocês verem? E agora dá para vocês verem? Vocês estão cegos. Claridade da Ah, ninguém vai entender não, daqui dá para ler então. O negócio é você ler. Vai ler e a gente Eu vai queria descobrir quem era Deus. meu lado, eu queria ler, né? Ó, nós temos 3 tipos de pessoas. Tá? Você consegue ler mesmo? Então, são as pessoas que acreditam em Deus. As pessoas que acreditam em Deus. As que acreditam em Deus, mas não ligam, não estão nem aí, né? Ah, tá bom, Deus existe, mas não é comigo. Eu não faço, eu não quero fazer nada. Não me interessa viver com Deus, não me interessa estar com Deus, não me interessa andar com Deus. Mas eu acredito. Eu acho que esse grupo aqui é o maior hoje em dia. Né? Eu acredito em Deus, mas tá bom, fique com o teu Deus, que eu
nós temos um terceiro grupo aqui, que são os que acreditam em Deus e querem andar com Deus, e querem viver com Deus. Aprender mais sobre ele, né? Exatamente. Então, somos aqueles que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, existem esses três tipos de pessoas. Talvez aqui a gente, não tenhamos os que não acreditam em Deus. Mas talvez aqui nós temos aqueles que acreditam em Deus, mas ainda não vivem para Ele, né? Não vivem com Ele. Ainda não despertou aquele sentimento de realmente viver para Ele. Na realidade, quando a gente diz viver para Deus, a gente não está vivendo somente para Deus. Porque o grande interesse aqui não é a gente viver para Deus. O grande interesse aqui é a gente ganhar a vida eterna. Não é isso? Então, o maior interessado aqui não é o próprio Deus, somos nós. Quem ganha servindo a Deus não é Deus. Somos nós. Nós é que ganhamos servindo a Deus. Tem dúvida disso? Não. Então, quem ganha servindo a Deus somos nós. Então, assim, esse grupo talvez os que acreditam em Deus, mas ainda não vivem para Ele, ainda não servem, ainda não andam com Ele, talvez seja a maioria. E se hoje você está nesse grupo, está na hora de você repensar e querer andar com Deus, né? E querer viver com Ele, querer andar com Ele. Porque o grande vencedor não é Deus. Deus não precisa ser vencedor, porque Ele é o dono de tudo, Ele já é o vencedor. Então, se você quiser vencer, é você que tem que vir para o lado de Deus, né? E aí você também vai ser um vencedor. Esse é o segundo passo. Esse é um dos passos que você tem que dar para poder você ganhar a vida eterna, para poder você chegar lá no final e receber a coroa da vida eterna. É querer andar com Deus, é querer viver com Deus. Tá bom? E tem aí o grupo que já anda com Deus, né? Que já está com Deus. Mas como a gente sabe, independente da gente ser cristão ou não, vem os problemas, vem as dificuldades, muitas vezes vem as conversas de amigos, entre aspas, né, que se dizem amigos. A gente às vezes anda com companhias que muitas vezes nos tiram do foco, né, que é Jesus. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Então isso é um passo que a gente tem que dar na vida, de não deixar se levar por essas pequenas coisas. Muitas vezes são pequenas coisas que nos derrubam. Muitas vezes as coisas grandes não derrubam e pequenas coisas derrubam. Né? Estava até conversando com a irmã no ônibus, de encontrar um irmão que não serve mais a Deus, e o irmão desviado ter vergonha. Às vezes acontece. Então, assim, às vezes por uma pequena coisa, acaba desviando o irmão da fé, a pessoa sai do caminho da fé, e a pessoa sente vergonha depois. Porque conhece a verdade e está dentro dele. Então, a gente tem que procurar orar, né? Porque se ele tem vergonha, então ainda está dentro do coração dele. Quando ele não tiver mais vergonha, ele tem que se preocupar. Exatamente. Então acontece muitas vezes um detalhe, uma pequena coisa pode desviar aquele que já está no caminho, aquele que já anda com Deus, dos caminhos de Deus. Né? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês têm alguma pergunta? Irmã, Vera, quer falar alguma coisa? Nenhuma pergunta? Vera, quer falar alguma coisa? Ainda não. Viu, Toninho? Eu estava pensando aqui, Jesus, quando escolheu os 12 apóstolos, ele também teve os 12 apóstolos, por exemplo, que seguiram Jesus. Jesus tinha a verdade, entendeu? E aqueles 12 seguiram Jesus, mas também teve a decaída. Pedro chegou no final, quase que negava Jesus, né? Também Tomé, ele falou, não, eu só acredito, então eu estou com Jesus, conheceu, viveu. Ele falou, não, eu só acredito tocar na chaga dele.
Tomé querendo ver com os olhos dele aquilo lá. O ser humano também é isso mesmo também. Só acredita vendo, fazendo alguma coisa. Aí eu vou na igreja, mas chega lá, não acontece nada, ela fica fria, ela não volta mais, não sente nada. Se a pessoa sente alguma coisa, ela volta lá, ela busca a Deus. Se a gente tirar uma base como os outros apóstolos, Judas também foi um que traiu Jesus. Então, nós podemos ver que o ser humano também é falho, nós somos falhos. Nós devemos estar cada vez procurando buscar mais a palavra dele, buscar mais o ensinamento dele, para que esteja firme. Porque quando chegar no final, Deus fala assim, aquele que perseverar até o fim, será. Ele não está falando que você já está salvo, será salvo. Quer dizer, Deus o livre, se de repente alguém durante a semana morre, e essa pessoa está com Jesus, amém, está esperando quando Jesus voltar e junto com ele. Mas chegou no momento, Jesus também, ele pode voltar e a pessoa não está ali, não tomou uma decisão, não sentiu nada, é lamentável. A pessoa, somente essa juventude, hoje em dia que está aqui, esse que o Toninho está falando, realmente, por exemplo, a pessoa está na igreja, às vezes o dia a dia mostra quem é aquela pessoa, se ela é cristã ou não. É na faculdade, é no andar dela, é nos amigos dela, é numa festinha. Tudo isso vai influindo para ver se realmente aquela pessoa é cristã. Se ela permanecer firme, permanecer fiel naquilo lá, ela sempre vai estar na presença de Deus. Porque esse grupo que o Toninho está falando, são todos nós somos falhos, todos nós, não adianta. A pessoa fala, não estou firme, ninguém está firme. É orando, como você disse, a gente tem que estar sempre orando e vigiando. Porque o mundo está cheio de coisa ruim. Quer dizer, Deus lança semente, o mundo está aí. A boa semente é a semente ruim também. Ô Toninho, a parábola do semeador. Mas eu acho que a semente que dá fruto é aquela que teme a Deus. Porque só ir na igreja para buscar está errado. Eu acho que a gente tem que ir na igreja temendo a Deus, temendo que. Porque eu acho, eu morro de medo de sair de casa sem Deus. Então, a gente tem que ter Deus 24 horas protegendo e abençoando a gente. Então, eu não posso ir na igreja buscar dinheiro, buscar casa, buscar nada. Eu acho que eu tenho que ir na igreja porque eu temo ao Senhor e sei que só Ele pode me trazer felicidade, só Ele pode me trazer saúde, só Ele pode me deixar feliz para caminhar. Então, se acontece alguma coisa no caminho, igual aconteceu essa semana, veio uma árvore lá da casa do velho do campeão, vai para a linha. Mas vem cá, não aconteceu nada de especial, nada. Isso não é especial. Por quê? Porque Deus pode cair um raio, pode cair o que for dentro do meu sítio, eu sei que é a vontade de Deus. Então, eu temo a Ele e sei que o que Ele me deu, só Ele pode me tirar, nada pode me tirar. Então, eu fico muito feliz quando acontece alguma coisa errada, que não me abala, porque eu sei que Deus está comigo. Então, a gente tem que temer a Deus. Eu acho que aí a gente pode dar fruto, mas se a gente vai buscar alguma coisa, eu acho que coisa material não vai entrar no céu, então estou fora. Não preciso buscar nada disso. Então, e aí vocês pegam e falam assim, poxa, você fala isso, mas você tem um sítio de 35 mil metros, e daí? Foi Ele que me deu, eu nunca fui materialista, mas Ele me deu. Ele me deu para a honra e glória dEle, não para mim. Tanto é que quando eu comprei o sítio, eu pensei em todos os irmãos. Porque se aqui não coubesse a gente, se não desse para a gente fazer um culto aqui, a gente poderia fazer no sítio do mesmo jeito. É isso que eu sempre pedi. Mas se não dá, tudo bem. É a vontade de Deus que prevalece.
Então, assim, como essa aula é os passos para a vitória, o primeiro passo assim, que a gente tem que dar basicamente mesmo, pessoal, é acreditar em Deus. Sem acreditar em Deus, vocês não vão chegar a lugar nenhum. A gente não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? Então, assim, para a gente realmente conhecer a Deus, é preciso ter fé. E o que é fé para vocês? O que vocês acham que é fé? É amigo especial, é conhecimento. Fé é conhecimento. Pra mim é acreditar, né? Tem uma pessoa que você fica, sei lá, é você acreditar, né? Você... Por tudo na mão dele. você tem uma... Um caminho. Um norte, a direção. É. Acreditar em alguma coisa. Isso. Fé pra mim, eu acho que é isso. Para mim, fé é você ter tranquilidade no momento do problema, entendeu? Porque vamos dizer assim, quando as coisas estão muito boas, é fácil a gente falar ter fé, entendeu? O erro é quando você olha e você fala, o que eu vou fazer agora? Mas se você tem fé em Deus, você vai ter calma, você vai se ajoelhar, orar, e você sabe que lá na frente você vai ter a vitória, entendeu? Então é você ter a confiança e não desesperar, entendeu? É você ter fé que tudo vai dar certo. Exatamente. Você ter fé é o quê? Que está na mão de Deus, entendeu? É que nem muitas vezes eu vou até falar uma coisa do meu pai, entendeu? Meu pai quando está perto de falecer, né? Algumas pessoas que me conheciam falavam, Marcos, mas você não está preocupado? Eu falei, não, preocupado eu estou, mas eu quero que seja feita a vontade de Deus. E eu até lembro algumas vezes que falavam assim, mas seu pai faleceu, e eu falava, graças a Deus ele faleceu. E muita gente não entendia, porque eu falava, não, eu coloquei na mão de Deus, eu tenho fé. Eu tenho fé que na mão de Deus, se Deus levou ele, ele não sofreu. Entendeu? Então é isso você ter a fé. Não o que eu quero, entendeu? Mas é colocar na mão de Deus e falar, eu acredito que vai acontecer a coisa. A resposta dele é o suficiente. Exatamente. Mesmo que eu não, tipo assim, mesmo que no momento eu não quisesse aquilo. Entendeu? Mas é você ter a fé o quê? Olha, aconteceu isso, mas eu tenho fé que foi feito à mão de Deus, que Deus fez o que teria que ser feito. Foi feita a vontade de Deus. Exatamente. E às vezes a gente, no momento, a gente não entende. Entendeu? Mas depois com o passar do tempo, com o amadurecimento, você entende o que aconteceu. Entendeu? Então fé é isso. Fé é você colocar na mão de Deus e que não seja feita a tua vontade, mas seja feita a vontade de Deus. Para mim o que tem de fé é isso. Porque a vontade da gente é aqui. Igual a gente fala assim, poxa, minha mãe está com tanta dor, mas eu não quero dar bola. É ou não é? Ela está com tanta dor, mas só que a vontade de Deus é que vai prevalecer. E por isso a gente não tem o direito de se desesperar, não. Se a gente tem fé, a gente não vai ter direito de se desesperar. Eu gostaria que alguém ainda que não... Levanta a mão quem não é batizado ainda. 1, 2, 5, 6. Eu gostaria que vocês, um de vocês, falassem o que é fé para vocês. Como vocês acreditam que seja a fé? Assim, o pensamento de vocês. Assim. Como é que vocês veem a fé? Bom, eu estou mais ou menos na mesma linha do Marcos. Eu acredito que a fé é basicamente a gente confiar. Porque muitas vezes as coisas não podem acontecer conforme a nossa vontade. A gente fica chateado com uma coisa ou outra que aconteceu, mas sempre tem uma vontade maior. Que talvez hoje não seja o que a gente queira, mas ela está dando uma diretriz para um outro caminho. Talvez não seja esse caminho que é o que eu quero no momento, mas esse caminho que é o caminho de Deus me leva para lugares. Raul é a opinião dele. Para mim, é juntando tudo que o Marcos falou, também está na mesma linha de raciocínio, e em especial acreditar naquilo que a gente não vê, porque é muito fácil a gente acreditar naquilo que a gente está vendo, que está aos nossos olhos, e Deus a gente não consegue ver, mas a gente com a fé a gente consegue sentir a presença dele, a gente consegue acreditar que de fato ele existe, e são coisas do dia a dia, de que a gente, que é a fé. Então eu tenho fé de que eu vou sair de casa e com Deus eu vou conseguir voltar para minha casa, eu tenho fé de que as minhas necessidades financeiras vão ser supridas tendo fé em Deus e enfim, tudo para mim é fé em Deus. Mas se a gente parar para pensar assim, vocês que ainda não são batizados e ainda não têm aquela convicção de que andar com Deus é o melhor caminho ainda, que eu acho que quem não foi batizado
quem não segue o caminho de Cristo é porque não tem convicção ainda, né, das coisas que realmente deseja. Você vê que o pensamento do Marcos, que é um cristão, batizado já desde moleque, desde criança. Não. Estou com 39, 20 anos. Que é o mesmo pensamento de quem ainda não é batizado. Entendeu? Assim. Então, por que nós vemos a fé da mesma forma de que uma pessoa que ainda não é batizada? Por que a gente aceitou Cristo já e a Bia não? Onde que está aí assim, a falha? Onde que está assim O que falta, né? o que está Tem faltando? toda certeza. Exatamente. Se tem toda a fé, o que está faltando? Exatamente. Se você acredita como nós acreditamos, como o Marcos, que é cristão, já acredita. O que está faltando aí? O que não encaixou ainda? Eu vou falar uma coisa, tipo assim, minha família é cristã desde quando eu nasci. E eu demorei um pouco, entendeu? E às vezes eu tinha até a cobrança de algumas pessoas que falavam assim pra mim: por que você não se batizou ainda? Sua família desde pequeno, né, entendeu? Você cresceu lá, por que você se batizou? Porque é uma coisa que eu falo assim, hoje eu consigo falar, né? Antigamente eu não entendia, mas eu falo assim, vai ter um momento certo que se você abrir o teu coração, porque que nem eu falo, não adianta a igreja inteira estar orando pelaquela pessoa se aquela pessoa não abrir o coração para Deus. Entendeu? Então eu acho que no momento que a gente chegar aquele momento que você abrir o coração para Deus, você vai sentir. Eu me batizei, é que nem eu falo assim uma coisa, eu me batizei numa quarta-feira, na 9 de julho era do Jardim das Flores. Entendeu? Acho que não foi nem uma quarta-feira, foi na terça-feira. Não foi nem na quarta-feira que eu batizei. Não porque eu batizei na terça-feira, porque eu queria me batizar. Era aquele dia para eu me batizar. Não era domingo, tipo assim, no meu caso, eu nem ia esperar a igreja estar cheia, eu ia esperar até a quarta-feira. Eu queria me batizar na terça-feira. Mas, Marcos, sabe qual é o problema? Não é cobrança. É que, igual, eu morro de medo dos meus sobrinhos não ser batizados. Não, é verdade. Quando a gente é batizado, a gente tem um advogado, a gente tem uma pessoa, a gente tem o Espírito Santo de Deus que anuncia os erros que a gente está fazendo. A gente tem um protetor para defender a gente dos erros. Então, o maior medo, eu não tenho filho, mas o meu maior medo é que quando meus sobrinhos passam da fase de criança para adolescente, eu já fico com o coração apertado, porque eu sei que eu não posso proteger eles. Só Deus pode proteger. Só Jesus Cristo, que deu a vida por eles, pode ajudar eles. E só o Espírito Santo é que vai fazer, opa, seu pezinho está do lado errado. Então, eu preciso que meus sobrinhos saibam disso. Não é cobrança, é proteção. A maior proteção da gente, dos sobrinhos da gente, a maior coisa que a gente pode dar para um filho, para um sobrinho, é dar Deus em primeiro lugar, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Porque eles tendo isso, eles conhecendo isso, a gente tem certeza que a gente pode estar de fora, a gente vai estar mais tranquilo. Você vê, eu não tenho filho, mas para mim, o meu sobrinho, as pessoas que estão do meu lado, isso conta. Conta e muito. Então, isso é o temor a Deus. Sabe? A veneração pelo Ser Supremo, que só Ele pode dar. Então, se só Ele pode dar, eu quero para todas as pessoas que estão em minha volta, principalmente para as pessoas, os meus sobrinhos, os que eu tenho medo que se perca. Então, não é cobrança. Todo mundo fala assim, é cobrança, são chatos, eles estão cobrando, mas não é. Mas vou falar uma coisa, eu concordo com você, entendeu? Mas quando eu não tinha, antes dos meus 18, para mim era cobrança. Mas eu concordo com o que você está falando. Hoje você me lembra assim, hoje eu também tenho essa mesma preocupação. Às vezes você vai falar, imagina se ele morre, se conhecer a palavra de Deus. Hoje eu entendo, entendeu? Só que quando eu era jovem, há muito tempo atrás, entendeu? O que eu achava? Eu achava que era uma cobrança. E é que nem eu falo, e hoje o que eu oro muito é o que é? Que para Deus toque no coração daquela pessoa, entendeu? Para que ela possa entender que você falou, entendeu? Que a gente só vai ser salvo, eu não posso fazer nada por você, somente você mesmo para Está você chegando o aceitar. final, está chegando o final, e aí, o que vai acontecer? Então, isso é temor, isso é
paixão. Mas isso não é medo? Acho que é mais medo, hein, mano? Medo que a pessoa se perca. Exatamente. Assim, o pensamento, as crianças assim, eu fiquei pensando assim no pensamento do Marcos, quando ele falou, ó, a fé, eu sabia que lá na frente ia acontecer uma coisa. Mas é fácil quando a gente acredita hoje. Hoje é domingo, que dia é hoje? Domingo 20. Sábado. Daqui a pouco é domingo. Hoje é sábado, 22 de novembro. Então, assim, se alguém dissesse para você hoje, ó, ano que vem, no mês tal, no dia tal, você vai morrer. Não. Você vai passar por uma determinada situação. Você acreditaria nisso ou você esperaria o fato acontecer para você acreditar? Eu não acreditaria porque eu fui criada dentro da igreja e não cabe a ninguém Não, falar vamos sobre isso. esquecer esse negócio de evidência. Não é evidência. Vamos supor, se fosse Deus que dissesse para você, você acreditaria? É claro, né? Você acreditaria? Então, porque é fácil quando você acredita hoje e você espera a coisa acontecer e ela acontece. O difícil é você acreditar e esperar ela acontecer. Como a Bia falou, quando ela, geralmente, ela falou, a fé dela é baseada nos problemas, que quando ela, assim, ela sabe que ela está passando a dificuldade, ela acredita que aquela dificuldade vai passar e de que mais na frente ela vai ter uma bonança. Né? Será que a fé dela não está baseada só nas dificuldades? Talvez não seja isso que tenha impedido ela ainda de aceitar a servir a Deus? Pensando no que ela falou, às vezes quando eu dava aula, eu ficava muito preocupada assim, ensinar e fazer as pessoas se converter, se batizarem. Eu não estou com a Bíblia aqui, até falei que o Marcos estava lá porque já tinha Bíblia, mas eu lendo a Bíblia nos fala que nós somos acrescentados à igreja por Deus. A nossa preocupação é grande e devemos ter, ensinar essa palavra, tá? Sempre como ela, eu sei que ela está estudando essa palavra. E no dia que ela sentir, a gente pensa, eu senti, agora eu vou ser batizada. É no momento que Deus está nos acrescentando a igreja. E por isso, aquela ansiedade que eu tinha quando eu dava aula, acabou com esse versículo que dava a entender isso. Nós levamos a palavra, nós ensinamos a verdade para a pessoa e nós temos que esperar Deus acrescentar aquela pessoa à igreja. Porque aquela pessoa, quando ela é acrescentada à igreja, por Deus, ela não sai. Olha, eu estou com 50, não, estou com 70 e tantos anos. Eu conheci o Evangelho quando tinha 7 anos e eu estou aqui, porque acredito que é a verdade. Nós temos que levar essa mensagem. E não nos preocupar e deixar Deus acrescentar aquela pessoa em mim. E eu fazia isso com meus filhos, ensinando, e no momento que eles sentiam, eles iam. O Marcos batizou um dia que nem culto tinha, foi na 9 de julho. O Célio estava trabalhando, ele dia no ônibus, ele falou, hoje eu vou me batizar. Eles vão ter que abrir a igreja, porque hoje eu vou me batizar. Então é quando Deus acrescenta a pessoa em mim. Então, segundo o que está escrito no livro de Hebreus, nós vamos observar aqui, primeiro, no versículo 1 do capítulo 11, que ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, esse mesmo livro, no versículo 6, ele diz também que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, existem muitos métodos e meios da pessoa ter fé. Tem muitas pessoas no mundo que têm fé e creem em coisas erradas. E o que eu defino como fé, além de ter certeza, de ter confiança, de ter perseverança, isso são características da fé, mas eu acho que na visão espiritual, eu acho que o foco principal da palavra fé significa ação. Porque aqui nesse mesmo livro de Hebreus, veja só o que fala, o relato dos primeiros homens que creram em Deus. Né? Ele diz assim, ó,
Em tudo que ele relata aqui do capítulo 8 em diante, ele fala que foi pela fé que eles fizeram. Então, em outras palavras, ele está dizendo, olha, pela ação dessas pessoas. Porque ele vai dizer aqui, ó, os quais, capítulo 11 de Hebreus, e versículo 33 e diante. Veja só o relato aqui do que são pessoas que realmente tiveram fé por meio de certeza, confiança, mas acima de tudo, a palavra ação. Ação é fundamental para a vida nossa. Se nós não tivermos ação, nós não vamos ter definição, nós não vamos realmente a lugar nenhum. Porque, veja só, no versículo 33 diz assim, ó, os quais, falando de quem? Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Jeremias, né, todos os homens que foram pioneiros da fé, desde Abraão. Diz aqui, ó, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até mesmo de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Veja só, se realmente esses homens passaram por todas estas coisas, hoje, o que nos impede de servir a Cristo? Porque se nós temos fé e definimos a fé aqui como confiança das promessas de Deus, então o que é que nos falta? Ação. Porque nós não fomos apedrejados, nós não fomos perseguidos, né? Graças a Deus não vimos ninguém passar a fio de espada, nem ser cerrado no meio, pelo nome de Jesus. Então o que nos falta realmente? Não é a ação, não é nós tomarmos a decisão de servir. Ação é a iniciativa, é a atitude. Então, o que muitas vezes, sabe, a palavra realmente que nos encaixa, muitas vezes para nós, é exatamente essa, é falta de atitude. Né? Porque, veja só, o próprio livro de Hebreus, né, veja só, 2 pontos. Ele vai dizer aqui, ó, no capítulo 12, versículo 2, ele diz, olhando firmemente, olha só, o que é que ele está dizendo? Nós, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem é? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, se nós olharmos para Jesus, como de fato todos nós o conhecemos de ouvir falar, então o que nos resta fazer? O próprio autor de Hebreus, aqui no capítulo 3 e versículo 7, ele dá a resposta. Ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Ou seja, se lá no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão, que havia 400 anos que eles estavam sendo penalizados lá pelo faraó, se eles viram e contemplaram o poder de Deus na travessia do deserto, por que eles desobedeceram? Será que eles não conheciam a Deus?
Eles poderiam dizer que não tinham fé se eles estavam vendo a manifestação do poder de Deus? E por que eles duvidaram? Eles iam atravessar o deserto em 40 dias, e por que eles tiveram que passar 40 anos para chegar na terra prometida? É exatamente por uma única palavra. A palavra chama-se desobediência. É isso que realmente acontece nas nossas vidas. Nós somos desobedientes à vontade, à palavra de Deus. Porque se nós somos ouvintes e se nós somos praticantes, então vamos pôr em prática. A nossa ação, a nossa fé vai ser manifestada pela nossa ação. É a nossa atitude sendo posta em prática que vai revelar em nossas vidas o que realmente Jesus fez. Ao dar a sua vida morrendo na cruz para nos resgatar. Então, a decisão está aí dentro de cada um. Você vai continuar servindo Ele melhor? Ou você vai tomar a decisão hoje ou amanhã de dizer, olha, eu quero realmente fazer parte deste reino? Eu não diria nem que é só desobediência, mas eu diria que é uma necessidade. Muitas vezes, irmãos, nós trocamos Deus pelas necessidades. Muitas vezes é as nossas necessidades que nós não queremos deixar, os nossos desejos que nós não queremos deixar em função das coisas de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abraão, ele tinha lá, o pai dele não era pobre, ele tinha lá a sua vida feliz com a sua esposa, ele não tinha nenhum motivo para sair de onde ele estava. E Deus diz, Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Mas, meu Deus, como é que um ser humano sai do meio da família? Ele deixou o pai, mãe, deixou todo mundo, todos os parentes, por uma voz que ele ouviu dizendo para ele, vai para a terra que eu te mostrarei. Né? Você faria isso hoje? Você está lá no teu emprego, tem lá a tua família, está feliz da vida, está ganhando teu bom salário, e de repente aparece uma voz na tua mente e diz, ó, vai para um lugar que eu vou te levar lá e vai acontecer algo incrível lá com você. Você iria largar tudo, família, pai, irmãos, namorados, seja vocês jovens, você ia largar tudo por uma voz que você ouviu? Não ia. Vamos ser sinceros que não ia. Muitas vezes ele não fez a pergunta que muitas vezes nós faríamos. É longe? Vai demorar? Onde é que fica? Tem água? Você entendeu? Esses porquês aí é que eu vou ganhar nos com atrapalham. isso? Você entendeu? Então, Abraão, ele ouviu Deus, ele não questionou Deus, ele simplesmente acreditou em Deus e foi. É por isso que ele é chamado pai da fé. Entendeu? Porque ele foi, simplesmente, sem saber se realmente existia um lugar, sem saber o que ele ia passar, o que ele ia atravessar, o que ia acontecer, se ele ia morrer, se ele iria chegar lá vivo. Entendeu? Aquela certeza ele tinha. De que algo estava esperando, ele sabia o quê, mas tinha algo lá. Então acho que é isso que falta muitas vezes. A gente não consegue deixar determinadas vontades para servir a Deus. E isso é real, pessoal. Eu passo por isso, eu sei que vocês passam por isso, e eu sei que é isso muitas vezes que atinge as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Às vezes a pessoa não está disposta a trocar alguma coisa que ela tem, que ela faz, que ela vive, para viver com Cristo. Porque foi comigo assim. Entendeu? Assim, antes de eu conhecer Jesus, de eu começar a conhecer Jesus, mas se alguém viesse com a Bíblia para o meu lado, eu sabia que ali tinha alguma coisa que ia me mudar. Por isso que eu nem queria ver, eu não queria ler. Eu não lia nada referente à palavra de Deus, porque eu sabia que tinha alguma coisa ali que ia me... Ia te pegar. Ia tirar os meus desejos, as coisas que eu fazia. Aí eu faço isso, se eu for ser crente, eu vou deixar de fazer isso. Então não quero. Então é isso que atinge as pessoas que ainda não aceitaram. Pessoal, nós que somos crentes, nós sabemos. Nós sentíamos isso quando nós não éramos. E a mesma coisa que quem não é batizado ainda sente. São os desejos, as vontades que impedem muitas vezes a pessoa de querer andar com Cristo. Na minha
eu vejo assim, que a gente na nossa vida, nós temos um barco. Vamos seguir assim, mais ou menos assim, passar para a parte da poesia, né? Então, nós temos um barco, vamos dizer, o mundo é o mar, nós pegamos agora, nós descobrimos que nós temos um barco, cada um de nós tem um barco. E você começa a dirigir esse barco, né? Um barco, um navio, um leme, né? E você está no controle, né? Mas aí, de repente, vem aquela tempestade, o mar fica bravo, tudo escurece, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho controle no barco, então eu vou tentar passar por aquela tempestade. Mas, de repente, eu descubro que essa tempestade eu não posso mexer com ela, eu não posso dominar ela. Então, eu descubro que Jesus está nesse barco. E aí eu dou esse controle da minha vida para ele. Então, quando fala assim, que é Deus que vai tocar no nosso coração através da palavra. Quanto mais a gente ouvir a palavra, e quando diante das dificuldades dessa vida, aí a gente fala, não, eu creio nesse Deus, eu vou deixar ele cuidar dela. Porque para seguir Jesus Cristo, a gente tem que renunciar esse controle, esse eu faço, eu aconteço. Tá, normalmente as pessoas, quando você vai falar do Evangelho, para quem não é cristão, uma das desculpas é essa mudança. É o medo de mudar, o medo de perder, de achar que perdeu o controle da sua vida. Não, nós como cristãos, nós temos o controle da vida, é o contrário. Estar no mundo é estar sem controle. Quem domina a nossa vida quando a gente está no mundo é o próprio mundo. É ele que dita as normas, os preceitos. Então ele diz para mim como é que eu tenho que agir. Quando a gente aceita Cristo, né, nós temos esse controle de fazer a escolha. Então, nada do que a gente abre mão, do nosso jeito, das coisas que a gente vive, é uma decisão nossa de abrir mão. É a força que Ele nos dá de saber e de fazer as escolhas. E quando eu faço essa escolha, eu não tenho dúvidas, podem me questionar, eu não vou ter medo e receio de dizer o porquê que eu fiz uma escolha diferente de todo mundo. Porque para Deus nós somos únicos, né? Nós somos especiais. E quando você ouve, como a Maria falou, quando a gente começa a ouvir a palavra, conhecer esse Deus, a gente vê o quanto nós somos especiais para Ele. E isso é a nossa fortaleza. O que é felicidade de verdade? Aí a gente vê que dificuldades todos nós passamos. Que todos nós, até o final de nossas vidas, vamos estar sempre brigando por algo que existe dentro de nós que a gente não quer abrir mão. Né? Então tem muitas pessoas que falam assim, eu só poder, depois que eu arrumar isso aqui, né, eu vou ser crente. Primeiro eu arrumo minha vida, aí eu vou ser crente, né, crente, no modo de dizer. Mas não é. A partir do momento que eu me entrego, que eu coloco minha vida na mão de Deus, Ele vai me ajudar a arrumar aquilo que eu acho que precisa ser ajeitado. É Ele que vai me dar o conhecimento e a sabedoria para que eu possa ajeitar aquilo que precisa ser corrigido na vida. Estar sobre a proteção de Deus, né, é estar numa vida de segurança. A gente não se abala com as coisas que acontecem, por quê? Porque você não está sozinho. Em situação nenhuma, nem na situação feliz, nem na situação difícil. Nas duas situações Ele está conosco. Né? E é essa certeza que a nossa fala como cristãos, que vivemos essa graça, ela precisa transparecer para as pessoas. As pessoas precisam ver isso em nós. Ver que, independente das nossas situações de vida, independente das dificuldades que a gente passa, a gente consola, em vez de ser consolados. Porque nós temos Deus nos segurando na mão. Né? Então, resistir, assim, a grande experiência de observar que resiste mais é quem serve melhor. Olha, pode falar, depois eu fiquei muitos anos, entendeu? Eu tinha medo de ler a Bíblia, entendeu? Medo mesmo. Às vezes eu tenho minhas irmãs, cunhadas, que são evangélicas, né?
Às vezes ele não mostrava, eu não queria saber. Entendeu? Tem uns 2 anos atrás, um colega nosso lá, o Ivo, ele sempre dá estudo bíblico, né? Aí ele falou assim, olha, eu gosto tanto de você, eu gostaria que você estudasse a Bíblia comigo, e um dia que a gente morrer, a gente ficar junto lá no céu, né? Aí eu falei, qualquer dia eu vou. Aí passou ele e falou, vem aqui, rapaz, quinta-feira aqui. Aí eu fui um dia, né? Aí já comecei, já arrumei uma briga com a mulher, né? Porque ela é católica, né? Isso faz parte. O domingo sempre estava junto. Aí já começou. Aí eu falei, não, eu vou lá no livro, nós vamos estudar a Bíblia. Pega-me estudar. A mulher já começou, eu estou triste com você, né? Você já não me acompanha mais para a igreja. A sua esposa? A minha esposa, entendeu? Aí eu falei, não, é o seguinte, nada me impede de eu ir na igreja com você, só que eu não vou fazer aquilo que eu fazia antes, né? Eu estou vendo que eu estou lendo a Bíblia, estou conhecendo a Bíblia, entendeu? Conhecendo a verdade. Eu quero fazer o que está na Bíblia, está escrito na Bíblia, né? Aí ela falou, não, mas olha, eu não sei que você está no caminho certo. Eu falei, eu não sei, se a Bíblia é verdadeira, eu acho que eu estou, né? Aí comecei a estudar, foi até que o senhor Benedito chegou a ir lá algumas vezes, lá no Juca, né? Lá, entendeu? Esse estudo que a gente faz lá, né? E naquele dia que eu estava lá assistindo, o senhor Benedito estava falando, será que nós estamos servindo a Deus, né? Correto, né? Da maneira certa. Da maneira certa, né? E aquilo me tocou muito, entendeu? E eu senti a vontade de eu servir a Deus mesmo, porque eu acho que chegou a hora, entendeu? E a gente vê muito aí fora, muita influência, né? Quando você começa a seguir, conhecer a palavra, muitas pessoas que não têm conhecimento, entendeu? Aí começa a te criticar, começa a te olhar de lado, entendeu? A vez da própria família, né? Muitos, até meus irmãos, me criticou, mas será que você está preparado para se batizar? Entendeu? Eu falei, meu amigo, eu não sei, se eu estou preparado, não sei, só Deus, né? Porque não é você que vai me falar que eu estou preparado ou não, entendeu? Só Deus que tem, né, que sabe, né? Eu quero servir a Deus, entendeu? Se Ele chamou, Ele chamou, entendeu? E quero seguir, quero lutar, quero conhecer. Agora eu acho que ninguém muda se não conhecer a palavra. Tem que ler a Bíblia. Se não ler, não muda, entendeu? Porque se você só ouvir ir num culto, entendeu? Só ouvir o que o pastor fala, às vezes é muito pouco, entendeu? Para a pessoa até se converter. Tem que pegar a Bíblia todos os dias e ler, entendeu? E tem coisa muito marcante. Em João capítulo 8, versículo 32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento é fundamental. Agora ninguém chega a Deus tendo o conhecimento. Você busca no dia a dia. Até porque somos e seremos sempre imperfeitos. Porque nós buscamos a perfeição em Cristo. Agora, de acordo com o que você está falando, eu vejo hoje, eu analiso da seguinte forma. Eu vejo que existem 3 classes de pessoas. Existem aquelas que endurecem o coração e não querem, como eu vi agora, nós lemos, né? Que ele fala, né? Hoje, se ouvirdes a voz, então ele está fazendo o quê? Um convite. Hoje, se ouvirdes a voz, ele diz, não endureçais o vosso coração, como foi na tentação do deserto. Porque as pessoas viam que era Deus, as pessoas sabiam que era Deus, e ainda de uma maneira mais contundente, porque Deus, ele tinha uma nuvem de fogo que acompanhava eles, tanto de dia a nuvem andava à frente, e à noite a nuvem andava atrás, guiando eles, ou o contrário, na verdade. Né? Na verdade, de dia a nuvem andava atrás, e à noite ela andava na frente para guiar eles na travessia. E Deus mandava o maná para eles comerem, e eles duvidavam. Então, existem essas pessoas que realmente são de coração duro, que não aceitam mesmo a palavra. Existem aqueles que não têm entendimento, né, que é a falta do conhecimento de Deus. Existem aqueles que, preferem aquilo que realmente nós chamamos zona de conforto. Eu estou muito bem do jeito que eu estou.
Ah, não, eu não quero ter compromisso com Deus. Não, eu trabalho, o meu trabalho, a minha posição social me envergonha de eu me apresentar como um cristão. Né? E o próprio João falando sobre isso, ó, ele fala no capítulo 12, e versículo 42, dizendo, olha, contudo, ele falando daquelas pessoas que ouviam a palavra de Deus, ele diz, olha, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Veja só, aquelas autoridades ali ouviam a pregação e eles creram. Mas será que a posição que eles tinham ali de ser oficial, general, comandante ali dos romanos, será que eles poderiam perder aquela posição que eles tinham? Lógico que não, porque para eles o status era mais importante do que a fé. Né? Por isso o texto diz, olha, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram no nome de Jesus, mas por causa dos fariseus, da posição que eles tinham, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então tem muitas pessoas que continuam com essa mesma visão com relação ao mundo. Porque hoje a minha zona de conforto, eu aprendi essa palavra com o Marcos, né? Zona de conforto. Então isso aqui me deixa bem, sabe? Eu estou muito bem, eu estou em um estado de vida que me deixa confortável. Então de repente eu seguir a Bíblia, ouvir a palavra, eu vou ter que ter ação, vou ter que ter atitude, eu vou ter que ter aquela palavra que a Vera falou, mudança de hábitos. Então quando você fala mudança, isso inquieta, isso tenta nos desestabilizar, mas é porque nós vemos a palavra, nós geralmente olhamos para a palavra mudança no sentido de desestabilizar, e com relação à palavra de Deus não é assim. Mudança, quando você fala de Jesus, é um estado de espírito gracioso, porque você vai adquirir, você vai buscar qualidade de vida, você vai entrar em um estado espiritual de comunhão espiritual com o Senhor. Né? E aqueles que participam desse estado sabem o quanto isso é gracioso para a sua vida. Eu lembro, no dia 21 de abril, numa quarta-feira, às 8 horas da noite, no ano de 1997, eu tomei a minha decisão. Por quê? Porque eu vi exatamente Hebreus capítulo 3. O irmão falou de Jesus para mim, e no final da pregação ele disse, hoje. Não foi? A palavra de Deus não diz amanhã, depois. Ele disse hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas tem muita gente que diz, não endureço meu coração para Deus. Eu creio no Senhor. Não, Deus para mim é tudo. Para mim, olha, Deus é um só. Né? As religiões falam dessa maneira. Todos os caminhos levam para Deus. Mas Jesus fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai, senão por Ele. Então, se a Bíblia está mostrando, se a Bíblia é clara, e eu creio no que está escrito, então eu tenho que ter ação, atitude. Eu tenho que tomar uma decisão. Por isso, irmãos, eu vou dizer para vocês, no dia 21 de abril, uma quarta-feira, 8 horas da noite, no ano de 1997, eu tomei uma decisão única na minha vida. E não quero viver um dia só nessa terra sem essa atitude na minha vida. Servir a Jesus até os últimos dias da minha vida. Pessoal, assim, o nosso tempo já estourou, já acabou. Vera, depois de agora vai fazer o quê? Tem atividade para fazer o almoço, mas acho que esperar mais um pouquinho para vocês finalizarem. Pode ir? Como é que está o almoço? Eu acho que assim, a palavra diz que o que nos separa de Deus é o pecado. Né? É o pecado.
Se eu disser para vocês, você é uma pecadora, aí você vai dizer, pô, mas ele me chamou de pecadora. Será que eu sou uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, uma pessoa cheia de maldade, uma pessoa suja? Não. Porque Tiago ele fala, a palavra falando sobre o pecado, ela diz que o pecado são vontades que tem dentro de nós. E nem toda vontade que tem dentro de nós é suja, é uma coisa ruim, mas são coisas que nos impedem de conhecer a Deus. É por isso que ele diz, o pecado nos separa de Deus. Os nossos desejos, as nossas vontades, muitas vezes nos separam de Deus. É isso que ele está dizendo. Os nossos desejos nos separam de Deus. E assim, você acredita que existe salvação fora de Cristo? Não. Então, não existe salvação fora de Cristo. É como o Luiz falou lá em João. João diz isso, né? Não existe outro caminho. O único caminho que leva à salvação é Cristo. Então, se alguém um dia quiser te pregar outra religião, o budismo, o islamismo, seja qual for a religião, dizendo que você vai a Deus por esse caminho, peça para ele te provar que realmente esse caminho que ele está querendo te mostrar leva a Deus. Porque o que a palavra nos diz é que o único caminho e o único ser humano que fala sobre Deus realmente, que existe uma vida eterna, que existe uma cidade que está sendo preparada para nós, é Cristo. Não existe nenhum outro livro, não existe nenhum outro escritor no mundo, nem Galileu, nem Sócrates, nenhum outro escritor que escreva algo nesse nível. Que escreva algo sobre, não, existe uma forma de viver que leva você a uma vida eterna. Não tem. Você pode procurar onde for, pode procurar o livro que for, pode procurar na internet, no São Google, pode procurar onde for, que você não vai encontrar. Então a palavra diz que o único caminho é Cristo, não existe outro caminho. Mas para que a gente possa realmente ganhar a vida eterna, o que a gente deve fazer? O que nós fizemos como cristãos? Como Salvador, e o que nós fizemos para que as pessoas ainda que não são batizadas entenderem? O que nós fizemos, pessoal? O que nós fizemos? A remissão dos nossos pecados. Qual que é o primeiro passo? Uma decisão. Ouvir. No batismo. E antes do batismo? Confessar, arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. A gente precisa o quê? Mudar o caminho. Nós estamos aqui. Peraí, esse caminho aqui está me levando para um lugar que eu não quero ir. Então eu vou me arrepender. Eu vou desviar. Eu vou seguir um outro caminho. Então o primeiro passo é o arrependimento. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver assim. Então o primeiro passo é o arrependimento. E o próximo passo? Batizado. Então o próximo passo é o batismo. Então sem o batismo, que é o nosso, vamos dizer assim, o selo que nos garante a vida eterna. Porque quando nós somos batizados, nós somos selados com o selo do Espírito. É isso que a palavra nos diz. Significa abrir nossos olhos para compreender as coisas espirituais. Exatamente. Então nós somos selados. Nós somos selados. Mas para que eu seja selado, eu tenho que realmente confessar o nome de Cristo. Dizer, eu creio em Deus, eu creio em Cristo e eu quero a partir desse momento viver com Ele. E a partir do momento que nós somos selados com o selo do Espírito Santo, aí Deus nos vê como filho dele. Esse daqui é meu filho. Então esse daqui agora está nas minhas mãos, porque é isso que nós fazemos. Nós nos colocamos nas mãos de Deus. E aí Deus vai trabalhar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa realmente andar com Ele. Né? E você quer ver um exemplo bem prático disso aqui, ó? Quando eu falo de Jesus para uma pessoa que não é cristã, eu uso 3 versículos bíblicos que para mim são chaves. E eu gostaria que vocês falassem se concordam ou não, mediante a fé que cada um tem. Primeiramente, eu abro para essa pessoa Atos capítulo 4 e versículo 12. Aí eu vou mostrar para essa pessoa o seguinte. Diz aqui o texto. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu
não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja só, como o texto ele é claro, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja só, então você agora tem plena certeza que Jesus é o único Senhor que pode salvar a sua vida. Esse é o primeiro passo que eu digo para a pessoa, que eu mostro. O segundo, Mateus capítulo 10 e versículo 32. Então veja só aqui, ó. Jesus está falando ao coração dessa pessoa, desse ouvinte, porque ele vai dizer o seguinte: portanto, falando para a pessoa, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aí ele vai e faz uma advertência também. Ele diz: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Veja só, ele primeiro ele confirma que não há salvação em nenhum outro, ele se mostra como o Senhor da sua vida. Ele agora diz que se você confessar ele diante dos homens, ele vai te confessar diante do Pai. Mas ele também afirma: olha, se você me negar, também eu te negarei naquele último dia. Então, agora ele vai fechar aqui, ó, com chave de ouro. Veja o quanto Deus é misericordioso. Atos capítulo 17 e versículo 30. Veja o que ele diz aqui, irmãos, olha. Ele diz o seguinte, ó: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destilou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, existe mais dúvida mediante a palavra, se eu creio, se eu tenho fé? Se eu sei que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida e não há outro, se eu sei que eu confessar Ele diante do Pai, Ele vai me confessar. E aí Ele faz uma advertência: olha, agora presta atenção. Se você falhar, se você me negar, eu vou te negar. E depois Ele vem aqui e diz: olha, não importa o que aconteceu até aqui, a sua ignorância, a sua falta de conhecimento, a sua dureza de coração, Ele vai ignorar. Agora, daqui para frente, Ele está dizendo para você: se arrependa e realmente ande com Ele, porque esse dia vai chegar em que Ele vai julgar o mundo com justiça, por meio do varão que Ele acreditou e ressuscitou no último dia. Então, irmãos, a decisão agora é sua. Para essa fé que você tem, ela realmente ser concluída e ela ter o valor real que ela tem que ter, falta ação. Agora é você. Está no seu coração a decisão. Porque a palavra de Deus nos mostra claramente. Então, qual é a dúvida que eu tenho hoje de caminhar com Jesus? Será que existe outro credo, outra religião? Porque na verdade, eu vou ser bem sincero, religião para mim é apenas uma posição. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Nós devemos buscar o conhecimento da palavra dele e andar por ela. E tomarmos uma decisão sábia nas nossas vidas. É assim que eu penso e vejo. Só vou ler uma passagem aqui só para encerrar. 2 Coríntios, aqui no capítulo 5, no versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram todas novas. Então, quem crê em Cristo e é batizado, o que você viveu até aqui ficou para trás, daqui para frente você é uma nova pessoa. Você vai ter uma nova forma de viver. É isso que Deus faz com a gente. É uma nova vida, é uma
falo para eles, ó, vocês hoje, vocês pensam de uma forma, mas vocês vão ver que quando vocês estiverem lá com uns 25, 30 anos, a cabeça de vocês vai estar totalmente diferente. Vocês vão olhar para trás e vão dizer, nossa, como que eu poderia pensar daquela forma? Como que eu poderia ser daquela forma? E aí, irmão, isso aí é tempo. Não adianta, eu não vou pedir para meninas com 12 anos, muitas vezes muito jovens, para largar tudo e dizer, não, vamos viver com Cristo. Cristo é o melhor caminho. Jesus, ele nunca impôs a palavra dele a ninguém. Jesus não impõe a palavra dele a ninguém. Esse é o grande barato de servir a Deus. Deus não impõe nada a ninguém. Ele está te dando alguma coisa, ele está te dando um presente, que é a vida eterna. Então, ele está te dando uma escolha. Você quer? Então venha viver com ele. Não quer? Ele diz, então tá bom, você não quer. Eu respeito a sua opinião, eu respeito a sua decisão. Você é que escolhe. Então Cristo está dizendo hoje para todos nós. Você quer andar comigo? Você quer uma vida eterna comigo? Então venha viver comigo. Então venha andar comigo. É isso que Jesus fez. Não impõe nada. Você nunca vai ver pessoas realmente cristãs, crentes em Cristo, impondo a palavra dele para alguém. Se você vê, tome cuidado, porque pessoas assim são pessoas que já estão ultrapassando aquilo que Deus tem ensinado, porque Deus jamais impõe a palavra dele a alguém. Tá bom? Antônio, e que maravilha. Mas que a gente é feliz, só um textozinho rápido, ó. E vê o que ele diz aqui, ó, em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Vê a grandeza desse Deus. Ele diz, pois, para com as suas iniquidades, os seus pecados, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, quando você toma uma decisão em sua vida. Isso é qualquer pecado, isso qualquer não pecado. Tem negócio de não. Você pode ter feito o que pode ser, desde que haja sinceridade. O que Deus quer é sinceridade, porque só Deus vai julgar o seu coração. Porque muitas pessoas vivem de aparência. Viver a fé de aparência é uma coisa. Agora, quando está aqui dentro a decisão, aí Deus sabe. E aí essa palavra vai ter efeito. Entendeu? Então Deus vai julgar o coração de cada um de nós. A irmã que vai terminar, né? Falaram muito sobre fé, né? A gente vê que a fé, ela tem várias facetas, né? Para a gente ter. E uma das fé é conhecimento. Como a gente, às vezes a gente até ora, oh Deus, aumenta a minha fé. Mas Deus só pode aumentar a nossa fé através dessa palavra. Se nós conhecermos, porque nós só podemos confiar em uma pessoa, em alguém, em Deus, se nós realmente conhecermos. Se conhecer essa palavra, é difícil nós termos fé, ou nos dedicar, ser batizados, se arrepender, tudo que foi falado aqui, muito importante. Mas tudo isso nós buscamos através dessa palavra. Por isso que quando nós chegamos ao pleno conhecimento dessa verdade, nós somos acrescentados a ele e à igreja. Esse assunto é um assunto muito longo e não se dá numa aula, né? A gente meio que resumiu, e por isso que eu pedi para todo mundo falar sobre fé, porque cada um tem uma visão, né? Tanto quem não é batizado, quanto quem é batizado. Então a gente juntando tudo, a gente consegue chegar em Jesus, na realidade. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus toque no coração do pessoal ainda que não aceita Jesus, mas tenha certeza que esse é o melhor caminho. Você não vai se arrepender de servir a Cristo, você não vai se arrepender de andar com Ele. Muito pelo contrário, você só vai acrescentar na sua vida algo maravilhoso. E ainda lá no final, receber o maior prêmio, que o prêmio não é isso aqui, o prêmio não é viver aqui. O prêmio não é você ter carro, ter casa, ter alegria, ter felicidade. O prêmio está nos esperando lá. Amanhã eu explico melhor. Lá na frente, a vida eterna é o nosso prêmio. Esse é o nosso objetivo. Independente do que for, esse é o nosso objetivo, a vida eterna. Deus abençoe vocês. Amém.